Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe mais esse dia. Tudo bem com você? Tem sido maravilhoso poder bater esse papo contigo a respeito da transformação que Deus quer operar na minha vida. Porque é isso mesmo, queridos. Estamos crescendo, fomos chamados para sermos transformados de glória em glória, sabe? Para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Mas o problema é que às vezes a gente não é ensinado a respeito desse assunto e a gente resiste demais, sabe? E aí é um baita de um problema. Então a gente conversou já muita coisa, eu quero recomeçar daqui, porque eu quero te contar uma história. A transformação da minha vida sempre será proporcional à minha rendição. E se eu fico resistindo muito, eu começo a sofrer mais do que eu deveria. Então, não sei se você conhece a história do apóstolo Paulo. Ele era Saulo de Tarso e ele era perseguidor da igreja, né? Então, em determinado momento, você vai encontrar isso lá no capítulo 9 do livro de Atos. Em determinado momento, ele estava indo para a cidade de Damasco. Ele tinha cartas e autorização dos governantes para prender e matar cristãos que não negassem a sua fé, sabe? Então, mas só que no meio do caminho ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, sabe? Jesus apareceu para ele, e ele ficou cego. E você vai ler essa história lá em Atos capítulo 9, tá bom? E aí, o que aconteceu? Ele vai para casa lá de uma pessoa, e aí Ananias vem orar por ele se converte. Enfim, ele sofre uma baita de uma transformação, tá? E depois ele se torna um grande pregador do evangelho, né? O maior evangelista, na minha opinião, de todos os tempos. O cara escreveu mais da metade do Novo Testamento. Toda a doutrina da igreja está baseada nas cartas, nas epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. Né? Então, que transformação! De perseguidor da igreja, ele acaba agora sendo perseguido. Mas é interessante porque lá em Atos 9 não aparece um detalhe especial, mas que aparece em Atos 26, quando Paulo está contando o relato da sua conversão para o rei Agripa. Então ele está diante do rei Agripa e ele está contando agora, né? Porque em Atos, quem escreve em Atos 9, né, o relato da conversão de Paulo é Lucas, o evangelista. E agora, em Atos 26, são palavras do próprio apóstolo Paulo para o rei Agripa em sua defesa. E ele está contando para o rei Agripa como que foi o seu encontro com Jesus. E aí ele fala um detalhe interessante que não tem lá em Atos 9. Aqui em Atos 26, verso 14, ele diz assim, ó: "E caindo nós por terra, foi o momento que brilhou uma luz muito forte. Ele ficou cego e caiu do cavalo. Ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues?" Você não vai encontrar esse relato em Atos 9. Você só vai encontrar esse relato aqui em Atos 26, o apóstolo Paulo contando como foi a conversão dele. E aí, essa voz a gente sabe que é do próprio Jesus, porque depois ele pergunta: "Quem é você?" Aí a mesma voz fala: "Eu sou Jesus a quem tu persegue." Mas é interessante o que Jesus fala para Paulo, o seguinte: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" E o que Jesus fala para ele logo quando aparece na vida dele? Diz o seguinte: "Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões." É muito interessante isso, eu quero te falar um pouquinho disso nesse vídeo. Aguilhão era uma peça muito afiada de ferro, de aço, que era usada para domar touro selvagem e boi selvagem. Quanto mais brabo o boi, usava-se o aguilhão para dominar esse boi. Como é que funcionava? Colocava ele numa determinada posição e o aguilhão ali. Se ele começasse a se debater muito, ele mesmo se furava no aguilhão, se machucava. Então o que ele estava querendo dizer? O que o aguilhão fazia? O aguilhão ia ensinando o boi que era melhor ele ficar mais quietinho, porque se ele começasse a se debater na brabeza dele, ele ia se ferir. E Jesus ele usa essa figura para falar com Paulo. É muito interessante isso, porque o que Jesus está falando, a gente trocando em miúdos, é o seguinte: Paulo, eu cheguei na sua vida e vou operar uma grande transformação. E se você resistir muito, você vai acabar se machucando. Dura coisa será você se recalcitrar contra os aguilhões, você se debater muito contra mim, você resistir à minha presença, você resistir à transformação que eu vim operar, não vai ser legal para você. Muito interessante, né? Porque isso serve para nós também. Jesus, quando ele chega na nossa vida, ele chega para transformar. E a melhor coisa que a gente tem a fazer é se entregar a essa transformação. Amém? Não é legal? Então eu quero apresentar para você essa frase para a gente fechar esse vídeo, ó. Resistir à transformação
que a palavra de Deus opera em nossas vidas pode causar mais sofrimento do que o necessário. Meu Deus do céu. Não resista, querido. Se entregue. Entregue-se à transformação. Vai ser muito melhor para a tua vida. Você vai sofrer menos. Jesus vai te levar. Ele vai te conduzir ao lugar que ele tem preparado para você. Porque a gente tem que chegar lá. A gente vai chegar no lugar que ele preparou. Não adianta. Mas quanto tempo você vai levar? O povo era para uma viagem de 1 mês, levou 40 anos. A gente pode sofrer mais do que o necessário se a gente ficar resistindo muito à transformação. Então guarda essa palavra no teu coração, deixa teu comentário, deixa teu like no próximo vídeo. A gente continua. Deus abençoe você no nome de Jesus.